Descubra 10 trajetórias humanas extraordinárias através de olhares únicos que revelam a força e a beleza da nossa alma. Número 10. Marie Olson, A Luta pela Claridade. Para iniciar esta viagem pelos olhares mais singulares do nosso planeta, devemos nos voltar para o norte da Europa, onde o frio das paisagens contrasta com o calor das lutas internas. Na pequena cidade sueca de Katrineholm, uma mulher passou a vida a redefinir a própria noção de visão. Marie Olson nasceu com uma condição médica rara e impressionante, aniridia congênita completa, acompanhada de um nistagmo que agita constantemente seus globos oculares. A aniridia caracteriza-se pela ausência total de íris, essa membrana colorida que regula a quantidade de luz que penetra no olho. Para Marie, os olhos não são janelas fechadas ou coloridas, mas grandes poços negros totalmente abertos à claridade do mundo, expondo-a permanentemente a um ofuscamento doloroso. Durante sua infância, esse olhar singular lhe rendeu zombaria intensa na escola, com o bullying de seus colegas mergulhando-a em uma profunda solidão. Mas o verdadeiro desafio era físico. Aos 23 anos, suas córneas se deterioraram gravemente devido aos conservantes contidos em seus colírios indispensáveis, provocando uma dor insuportável e infecções repetidas. Marie passou, então, por mais de uma dezena de cirurgias complexas. No meio dessa luta contra a escuridão, o nascimento de seu filho, chamado Léo, tornou-se sua maior fonte de esperança. Recusando-se a capitular, ela lutou para encontrar um cirurgião capaz de realizar um transplante de córnea. Sua operação foi bem-sucedida, permitindo-lhe ser a mãe ativa que tanto desejava. Hoje, o olhar sem íris de Marie Olson já não é sinônimo de deficiência, mas o símbolo de uma vitória absoluta do amor materno sobre a fatalidade biológica. Número 9. Abush, o azul celeste em meio às dunas. Deixemos as terras escandinavas para alcançar o calor árido do leste africano, onde a poeira das estradas de terra às vezes esconde brilhos de luz vindos de outro lugar. É no sul da Etiópia que vive uma criança cujo rosto parece abrigar um fragmento de oceano ou de céu puro. Abush, um adolescente de 14 anos originário da cidade de Dinka, possui olhos de um azul elétrico tão intenso que parecem quase artificiais. Esse contraste marcante com sua pele escura deve-se à síndrome de Waardenburg, uma mutação genética extremamente rara que afeta a produção de melanina. Ao seu nascimento, seus pais acreditaram que ele fora acometido de cegueira total. Por falta de recursos financeiros para consultar um médico, eles se resignaram, antes de perceberem com estupor que Abush enxergava perfeitamente bem. No entanto, a vida de Abush não tem nada de um conto de fadas. Rejeitado pelas outras crianças da aldeia, que o chamavam de monstro ou de um menino com olhos de plástico, ele sofreu violentas agressões físicas, levando-o a isolar-se na solidão das ruas. Para coroar essas provações, a humilde casa de sua família foi destruída por um incêndio devastador. Desse braseiro, Abush salvou apenas uma coisa: sua preciosa bola de futebol vermelha. Essa bola é sua bússola, sua válvula de escape. Apaixonado pelo futebol, ele passa os dias treinando, encontrando inspiração na trajetória de Lionel Messi. Seus olhos azuis, antes fonte de sofrimentos infinitos, são agora o símbolo de uma determinação ferrenha de conquistar seu próprio destino através do esporte. Número 8. Nongyohui, o menino que desafia a escuridão. Continuando nosso caminho em direção à Ásia, descobrimos um prodígio biológico que parece saído diretamente de uma história de ficção científica, mas cuja realidade foi, no entanto, rigorosamente comprovada pela comunidade médica. Na província, o pai de Nong descobriu que os olhos de seu filho projetavam um estranho reflexo verde azulado no escuro, à semelhança dos olhos de um felino.
Testes médicos realizados em escuridão absoluta revelaram que Nong Yu-hui possui uma capacidade ocular extraordinária. Ele pode ler, escrever e se mover sem qualquer dificuldade no escuro total. Apelidado de o Menino Gato, Nong é tema de numerosos estudos científicos fascinados por essa visão noturna única no ser humano. Apesar dessa incrível particularidade biológica, Nong leva uma vida simples e equilibrada, protegido por sua família da agitação midiática. Seus olhos não são apenas uma obra-prima da genética. São a prova de que o corpo humano ainda esconde mistérios capazes de abalar nossas certezas científicas mais consolidadas. Número 7. Elizabeth Taylor, a elegância ferida de um ícone. Por trás dos mistérios da natureza, escondem-se, às vezes, destinos de glória e brilho, onde a beleza extraordinária se torna um fardo invisível carregado. Longe dos refletores da celebridade mundial, Elizabeth Taylor, uma das atrizes mais emblemáticas da história do cinema, cativava as multidões por sua atuação, mas também por seu olhar lendário de um violeta quase irreal. Esse olhar hipnótico era realçado por uma fileira dupla de cílios particularmente densos, o que dava a ilusão permanente de uma maquiagem perfeita. Essa particularidade física provinha de uma mutação genética rara no gene FOXC2, chamada distiquíase. Se essa dupla fileira de cílios contribuiu muito para construir sua reputação de mulher mais bonita do mundo, ela também esteve na origem de dores crônicas intensas. Os cílios supranumerários tendiam a crescer para o interior do olho, roçando constantemente contra sua córnea frágil e provocando lesões dolorosas que exigiram múltiplas intervenções cirúrgicas. Além disso, essa mesma mutação genética estava associada a uma síndrome cardiovascular e linfática complexa que minou a saúde da atriz ao longo de toda a sua vida. Assim, os olhos lendários de Elizabeth Taylor contam a história de um destino dividido entre o esplendor público e o sofrimento íntimo, lembrando que mesmo os dons mais invejados da natureza às vezes vêm acompanhados de uma profunda vulnerabilidade física. Número 6. Meki Alantelucky, o olhar da redenção. Às vezes, a singularidade de um olhar não se traduz em uma proeza biológica ou em uma dor física, mas em uma reviravolta completa no destino social de um homem que parecia condenado ao esquecimento. Meki Alantelucky cresceu nos bairros difíceis da Carolina do Norte, acumulando erros de percurso e prisões policiais. No ano de 2016, após uma nova detenção, sua foto de registro policial foi publicada online. Em poucas horas, a imagem circulou pelas redes sociais e viralizou. O público ficou fascinado pela dualidade incrível do seu olhar. Meki apresenta heterocromia completa. Seu olho direito é de um castanho muito escuro e aveludado, enquanto seu olho esquerdo é de um azul polar de uma clareza sobrenatural. Essa assimetria de cores, causada por uma distribuição desigual de melanina, cria um contraste visual de impacto marcante. Esse olhar bicolor literalmente salvou a vida de Meki. Notado por recrutadores da indústria da moda, ele assinou um contrato profissional de modelo e começou a desfilar nas passarelas da Fashion Week de Nova York. Esse jovem, outrora marginalizado e preso na espiral da delinquência, encontrou na anomalia de seus olhos o caminho inesperado de uma redenção social e pessoal, transformando sua diferença em uma oportunidade de recomeço. Número 5. Kim Goodman, a arte de domar o insólito. A resiliência humana às vezes se expressa através da aceitação alegre de características físicas que poderiam ter despertado inquietação ou retração diante dos julgamentos externos. Kim Goodman, uma mulher residente em Chicago, descobriu sua surpreendente particularidade ocular da maneira mais brutal possível. Enquanto assistia a uma partida,
ela recebeu um golpe violento na cabeça com uma máscara de hóquei. Com a violência do impacto, seus globos oculares saltaram das pálpebras de uma forma aterrorizante. Após consultar especialistas em caráter de urgência, ela compreendeu que suas órbitas possuíam uma flexibilidade muscular fora do comum, permitindo-lhe projetar seus olhos a mais de 12 milímetros para fora de suas cavidades, um fenômeno médico extremo chamado proptose ocular voluntária. Em de viver essa diferença como uma limitação ou uma fonte de constrangimento social, Kim escolheu domar essa faculdade única. Ela aprendeu a controlar os músculos de seus olhos para reproduzir esse movimento sob comando. Sua entrada espetacular no livro Guinness dos Recordes fez dela uma celebridade mundial. Kim Goodman encarna uma forma rara de liberdade de espírito, a de transformar uma anomalia física perturbadora em um motivo de orgulho e maravilhamento compartilhado, lembrando que a aceitação de nossas particularidades físicas é a chave para o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Número 4. Jalícia Nightingale, a conquista dos padrões de beleza. Nossa exploração nos leva agora ao Caribe, nas praias ensolaradas de Barbados, onde os preconceitos culturais podem, às vezes, transformar uma maravilha da natureza em um fardo psicológico difícil de carregar. Jalícia Nightingale nasceu com uma pele negra de ébano e olhos azuis de um brilho glacial. Essa combinação genética, extremamente rara e espetacular, fez dela alvo de discórdia e isolamento durante toda a sua juventude. Ao seu redor, seus olhos eram vistos com desconfiança. Alguns a acusavam de bruxaria. Outros afirmavam que ela usava lentes de contato para disfarçar suas origens africanas, enquanto seus colegas de escola a perseguiam diariamente. Consumida pelo sentimento de exclusão, Jalícia detestou seu próprio rosto por muito tempo. Sua vida mudou quando ela tomou a decisão de deixar sua ilha natal para se estabelecer na Europa. Lá, a indústria da moda apaixonou-se imediatamente por seu olhar de uma intensidade rara. Ao se tornar uma modelo internacional requisitada, Jalícia vingou-se dos anos de bullying. Seus olhos azuis, que lhe causaram tantas lágrimas durante a infância, tornaram-se, de certa forma, a ferramenta poderosa com a qual ela quebra os padrões tradicionais de beleza nas passarelas mundiais. Ela mostra, assim, ao mundo inteiro que a diversidade humana é uma riqueza inestimável que deve ser celebrada com orgulho. Número 3. David Bowie. A assimetria criativa de um gênio. No coração da história cultural moderna, certos olhares adquiriram uma dimensão quase mitológica, moldando a identidade visual de artistas que deixaram uma marca indelével em várias gerações. David Bowie, um dos músicos mais visionários de nossa época, possuía um olhar assimétrico de uma profundidade abissal que cativava instantaneamente todos os que dele se aproximavam. Seus olhos pareciam de duas cores radicalmente opostas, um de um azul claro límpido e o outro preto como uma noite sem estrelas. Esse olhar misterioso não era fruto de uma anomalia genética de nascimento, mas a consequência de uma briga de adolescentes no ano de 1962 para conquistar o coração de uma jovem. O soco de seu amigo George Tika, utilizando-a para encarnar seus personagens lendários, como Ziggy Stardust ou o Thin White Duke. Seu olho dilatado, semelhante a um buraco negro capturando a luz do palco, tornou-se o emblema visual de seu gênio artístico, provando que uma ferida de juventude pode, de fato, tornar-se fonte de uma poesia visual eterna. Número 2. Sharbat Gula, o grito verde de uma alma exilada. Há olhares que deixam de pertencer a um único indivíduo para se tornarem o espelho do sofrimento coletivo de todo um povo, gravando sua marca dolorosa na consciência da humanidade. Sharbat Gula
Tinha apenas 12 anos quando foi fotografada em um campo de refugiados paquistanês no ano de 1984, fugindo da guerra que assolava seu Afeganistão natal. Publicado na capa da revista National Geographic, seu rosto de criança emoldurado por um véu vermelho e seus olhos, de um verde esmeralda de uma intensidade impressionante, deram instantaneamente a volta ao mundo. Esse olhar, carregado de uma aflição imensurável, mas também de uma dignidade feroz, tornou-se a imagem mais famosa do sofrimento humano diante da guerra. No entanto, por trás da fama desse retrato, a vida de Sharbat Gula continuou sendo uma longa luta pela sobrevivência. Órfã de guerra, ela atravessou décadas na pobreza, no luto e no exílio, ignorando por muito tempo que seus próprios olhos haviam se tornado o ícone global da resiliência humana. Reencontrada no ano de 2002, seu olhar havia envelhecido sob o peso das provações, mas o brilho verde de seus olhos continuava sendo a testemunha indomável de uma vida de lutas. Os olhos de Sharbat Gula não são uma mera curiosidade estética. São um grito silencioso contra a barbárie dos conflitos, uma lição de humanidade gravada para sempre na memória coletiva. Número 1. Trisha Zorn Hudson, A Luz Além dos Olhos. Para encerrar esta lista dos olhares mais extraordinários do mundo, devemos afastar o aspecto puramente físico para homenagear uma mulher cujo olhar nunca viu a luz do dia, mas que, no entanto, iluminou a humanidade por sua força de caráter. Trisha Zorn Hudson nasceu com aniridia congênita total, uma ausência completa de íris que, combinada com outras malformações oculares graves, a deixou quase totalmente cega desde o nascimento. Naquela época, o corpo médico mostrou-se extremamente duro com sua família, afirmando que Trisha jamais conseguiria se integrar à sociedade e que deveria passar toda a sua existência em uma instituição especializada, isolada do mundo. Mas Trisha possuía em si uma centelha de vida que a escuridão física não podia apagar. Ela dedicou-se à natação, aprendendo a se orientar na água por meio de suas sensações corporais, de sua audição e de uma força mental incomum. Sua trajetória tornou-se uma das maiores epopeias da história do esporte mundial. Em 24 anos de carreira e 7 participações nos Jogos Paralímpicos, Trisha conquistou o incrível número de 55 medalhas, sendo 41 de ouro, tornando-se, de certa forma, a atleta mais condecorada de toda a história, considerando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos juntos. Seus olhos, escuros e privados de visão, nunca puderam contemplar suas medalhas de ouro nem os sorrisos de seus entes queridos. No entanto, sua luta incansável pela inclusão de pessoas com deficiência mostrou ao mundo inteiro que o olhar mais precioso não é o dos nossos olhos físicos, mas o do nosso espírito, capaz de transcender a noite para brilhar intensamente. Número 11. Os gêmeos de olhar infinito. Eles têm os olhos mais estranhos da Terra. Nascidos com uma forma extrema de proptose congênita, esses irmãos impressionaram a medicina com seus olhos gigantescos. Rejeitados e hostilizados por muito tempo por sua aparência atípica, viveram na sombra. No entanto, assim como Kim Goodman, transformaram essa diferença em força. Hoje, vestindo roupas de cores vivas, compartilham seu cotidiano na internet. Esse olhar fora do comum, outrora fonte de exclusão, tornou-se o símbolo de sua resiliência e de uma mensagem de esperança universal. Nossa diferença faz nossa força. Ao percorrermos esses 10 destinos fora do comum, percebemos que o olhar humano é muito mais do que um simples mecanismo biológico complexo. Sejam de um azul elétrico, de um verde esmeralda marcado pela guerra, bicolores ou mesmo imersos na escuridão total da cegueira, esses olhos extraordinários contam uma história comum de aceitação e superação. Cada uma dessas pessoas teve de lidar com sussurros,
zombarias e o medo diante de sua diferença visual. Contudo, ao longo de suas trajetórias de vida, souberam transformar o que inicialmente era percebido como anomalia ou ferida em uma força criativa, um símbolo de redenção social ou uma lição de coragem universal. Eles nos lembram, de fato, que o verdadeiro valor de um ser humano não reside na conformidade aos critérios estéticos ditados pela sociedade, mas na maneira como escolhemos olhar para o mundo e agir com bondade para com os outros. Cada olhar único nos prova que a beleza do mundo reside sempre na profunda força do nosso ser.